Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E nessa série nós falaremos sobre as correlações do Bitcoin com vários ativos, tanto do mercado tradicional quanto do mercado de criptomoedas. Nesse primeiro vídeo, nós veremos as correlações entre Bitcoin e Ethereum. Essas duas criptomoedas são as de maior capitalização de mercado, maior market cap. O Ethereum tem como seu cofundador e idealizador o canadense Vitalik Buterin, enquanto a criação do Bitcoin é associada a uma pessoa desconhecida chamada Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa ou várias pessoas. A ideia por trás do Bitcoin é criar um dinheiro que seja descentralizado, distribuído e totalmente virtualizado, um dinheiro virtual. Apesar de, no momento, estar funcionando mais como uma reserva de valor. As pessoas estão guardando ele como um ouro digital. Já o Ethereum poderia ser melhor compreendido como uma criptocommodity. É frequentemente associado aos contratos inteligentes, e se o Bitcoin é a descentralização do dinheiro, o Ethereum seria a descentralização da própria economia. E através dos contratos inteligentes construídos na blockchain do Ethereum, foi possível surgir as DeFi, que se referem às finanças descentralizadas, e também os tão conhecidos NFTs, que são os tokens não fungíveis. Mas o objetivo desse vídeo não é esmiuçar os detalhes e as diferenças do Bitcoin e do Ethereum, e sim avaliar a correlação entre eles, avaliar essa evolução temporal da correlação. Então vamos lá? Inicialmente, é necessário plotar o Bitcoin e o Ethereum em um mesmo gráfico. Nós observamos aqui que fica desproporcional. Observem que o pico do Bitcoin em 2021 foi 64 mil, enquanto o pico do Ethereum 4 mil dólares. Então, existe uma desproporção aqui. Nós iremos realizar uma operação matemática que vocês podem estar aprendendo depois assistindo os vídeos Matemática e Programação no R, para quem se interessar pelo assunto. Nós podemos subtrair da média e dividir pelo desvio padrão, realizando uma operação que se chama escalonamento, e aí nós vamos obter os dois numa mesma escala. Aqui em vermelho temos o Ethereum e em verde o Bitcoin. Nós podemos observar nesse gráfico que o preço se movimenta em bolhas, ou seja, ele lateraliza em valores baixos e em determinadas épocas ele explode o seu valor, formando uma bolha. Não que o Bitcoin e o Ethereum sejam bolhas, mas eles se movem em bolha. E aí essa bolha estoura e o valor cai novamente. E da mesma forma está acontecendo agora em 2021. Se ele vai continuar caindo ou subindo, o futuro nos dirá. Mas podemos observar no gráfico que quem comprou Ethereum em março de 2020 e vendeu em um determinado ponto em 2021, conseguiu obter um retorno maior do que quem fez a mesma operação em Bitcoin. E isso ocorreu também em outras bolhas. Em outros momentos de bolha, ocorreu esse mesmo fenômeno. Então, para entender melhor esse retorno financeiro, nós temos que utilizar a equação do log retorno. Não se preocupe em compreender essas deduções, apenas tentem entender que o retorno é a diferença do preço entre duas datas. Vou explicar de uma maneira bem simples. Suponha que você comprou o Bitcoin em novembro de 2020 e vendeu em dezembro de 2020. Essa diferença, que é o quanto você lucrou ou perdeu, ela seria esse log
retorno. Então, RT é igual ao preço do ativo no tempo t menos o preço do ativo no preço t menos 1. Se nós fizermos isso para todos os meses, por exemplo, para o Ethereum, compre um determinado mês, vende o outro mês, e vai fazendo isso em todos os meses até 2021, nós observamos esse gráfico dos retornos mensais pelo tempo. Observa que até 2018, os retornos obtidos no Bitcoin eram bem maiores do que os obtidos no Ethereum, os retornos mensais. Depois de 2018, esses ativos passaram a ter um comportamento um pouco similar. E para entender o motivo dessa associação entre esses dois ativos, nós temos que compreender o que é a correlação. Vocês podem compreender a correlação como o grau de associação entre os dois ativos. Podem pensar como quão semelhante os dois se movimentam. Por exemplo, se o Bitcoin subir e o Ethereum subir na mesma proporção, significa que os dois estão fortemente correlacionados. Matematicamente, a correlação pode ser medida utilizando esse coeficiente, que se chama o coeficiente de correlação de Pearson, em que ele vai de -1 até 1. Então, se nós chamarmos o Bitcoin de x, o Ethereum de y, jogarmos nessa equação e obter esse coeficiente, nós chegaremos a um valor. Eu já calculei e o valor que nós chegamos foi de 0,9. Se nós utilizarmos todos os dados entre 2015 e 2021. Aí, observem que se o valor de P ficar entre 0 e 0,3, positivo ou negativo, indica uma correlação desprezível. Se ficar entre 0,3 e 0,5, uma correlação fraca. Entre 0,5 e 0,7, uma correlação moderada. Entre 0,7 e 0,9, tanto positivo quanto negativo, uma correlação forte. Mas no nosso caso, que deu 0,9, positivo, significa que eu tenho uma correlação muito forte entre Bitcoin e Ethereum. De tal forma que quando o Bitcoin se movimenta para cima, o Ethereum também se movimenta para cima com muita violência. E da mesma forma, quando o Bitcoin se movimenta no sentido contrário, para baixo, o Ethereum também. Só que estamos avaliando todo esse período de 2015 a 2020. Vamos fazer essas mesmas contas agora para períodos menores. Eu construí para vocês um gráfico a cada 10 dias. Então, como é construído esse gráfico? Nós medimos a correlação entre o Bitcoin e o Ethereum a cada 10 dias e ele vai ser um ponto aqui. Fazendo isso por todos esses anos, de 2015 a 2021, observe o que acontece com a correlação. Ela sai de muito forte a praticamente não existente até totalmente oposta. Então, você tem essas oscilações muito grandes na correlação entre Bitcoin e Ethereum, mas utilizando 10 dias. Muito ruidoso. Então, quando nós avaliamos a correlação agora num período maior de 6 meses, nós observamos que até 2018 tivemos períodos em que a correlação era fraca, períodos em que a correlação era inclusive negativa, mais forte, e períodos de ausência de correlação. E também os períodos de correlação muito forte. Depois de 2018, nós observamos que a correlação
aumentou de uma maneira geral. Tanto é que em 2021 nós temos o período de maior correlação entre os dois. Isso é facilmente observado quando agora construímos o gráfico para medir a correlação a cada 2 anos. E observa momentos de altíssima correlação, depois ela diminui e fica bem fraca, e depois, atualmente, bastante forte. Nós nunca estivemos num nível de correlação tão alta entre esses dois ativos. Se nós plotarmos agora todos os gráficos de uma maneira conjunta, nós vamos observar que durante as bolhas a correlação fica alta e nos períodos de lateralidade tende a diminuir essa correlação, ok? Podemos concluir que a correlação entre o Bitcoin e o Ethereum aumentou de 2015 a 2021, que a correlação entre esses dois ativos nunca esteve tão alta quanto em 2021. Os retornos do Ethereum parecem estar cada vez mais atrativos e que durante os períodos de bolha parecem ser os melhores para se aproveitar a correlação entre os dois ativos, que está altíssima. E aí nós podemos pensar em operações do tipo long e short, em que você compraria Bitcoin, venderia Ethereum, ou venderia Ethereum e compraria Bitcoin. Teria que pensar em aproveitar essa correlação durante os períodos de bolha. Uma explicação plausível para todo esse fenômeno observado até aqui é que existe muito Bitcoin dentro dos contratos inteligentes do Ethereum, dentro dessas finanças descentralizadas, nesses mecanismos de empréstimo, existem muitos lá. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho para receberem as novas notificações. E se você gostou do conteúdo, dê um like. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.